Esperantina, bem como a denúncia contra a Prefeitura de São Miguel do Tapuio. Ainda, denúncia com medida cautelar contra a Prefeitura e Câmara de Campo Maior. Obrigado. Comunico também que os processos sobre a responsabilidade do Dr. Alisson, tem algum processo? Como não tem processo, não há necessidade, então, de comunicar. Sendo de diversão de pauta, solicitação do senhor James Rodrigo dos Santos, prestação de conta de Piracuruca, conselheiro Jailson, substituindo a conselheira Lília com a palavra. Acabou aqui também. Jailson vai relatar. Obrigado. Então, o do Alisson tem prestação de contas. Comunica aqui que o doutor Alisson, prestação de contas de Barras, responsabilidade do doutor Alisson, bem como tem um processo de doutor Alisson de Barras. Esse processo fica a ser incluído na próxima pauta, em consideração que o doutor Alisson não se encontra no tribunal, vez que está ausente por motivo justificado. Doutor Jailson, com a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhora secretária e demais presentes, é o processo número 15.474/2014, prestação de conta Prefeitura de Piracuruca, Fundos, Hospital e Câmara, cuja síntese da fiscalização municipal dá conta do seguinte: conta de governo atraso de 3 dias no balanço geral, despesa com pessoal acima do limite legal atingindo 54,38, divergência na demonstração da dívida flutuante, empréstimo montante de 3 milhões registrado na conta depósito. As contas de gestão, no envio de peças componentes de peças da prestação de contas, ausência de processo licitatório reforma da praça, serviço de planejamento e projeto, serviço de advocacia, serviço de consultoria contábil, fragmentação de despesa, pagamento de juros de R$15 mil relativamente atraso no recolhimento do INSS, inadimplência com a Eletrobras no valor de R$51 mil. Apensados ao processo, a denúncia, o processo número 1902/2015 e 1500/2015. A primeira tratando, que foi considerada parcialmente procedente, contratação de prestador de serviço sem o processo seletivo, e a segunda, também formulada por um vereador, relativamente a possíveis desvios de recursos do SUS, referente a pagamento de salário de categoria médica do Programa de Saúde da Família. Fundeb, restos a pagar, sem comprovação de saldo financeiro, pagamento de juros com atraso em recolhimento do INSS. Secretaria Municipal de Educação, ausência de processo licitatório para gêneros alimentícios, locação de veículo, não retenção do INSS, prestador de serviço. Fundo Municipal de Saúde, ausência de processo licitatório, aquisição de medicamentos, locação de veículo, restos a pagar, também falta de retenção do INSS e pagamento de juros por atraso no recolhimento do INSS. O Hospital Dr. José Brito Magalhães, não retenção do INSS dos prestadores de serviço, assistência social, ausência de licitação para urnas funerárias, gêneros alimentícios, curso de qualificação e locação de veículo e não retenção do INSS. Câmara Municipal,
nos 2 primeiros períodos, de 1º de maio a 31 de maio, de Simão Pedro Alves de Melo, e de 1º de junho a 31 de julho não foram detectadas ocorrências, e na segunda gestão, 1º de agosto a 31, variação nos subsídios dos vereadores. O Ministério Público de Contas, após circunstanciado parecer, propõe o parecer prévio de reprovação às contas de governo, aplicação de multas, procedência das denúncias, irregularidade às contas de gestão da Prefeitura, imputação de débito de 16 mil, sendo 15 relativo ao pagamento de juros, julgamento de irregularidade às contas do Fundeb com multa gestora, imputação de débito de 74 mil, julgamento de irregularidade às contas do Fundo Municipal de Saúde, aplicação de multa, imputação de débito de 36 mil relativamente aos atrasos do recolhimento do INSS, julgamento de irregularidade às contas da gestão da assistência social, com aplicação de multa gestora, irregularidade às contas da Secretaria Municipal de Educação, aplicação de multa, regularidade com ressalvas ao hospital com aplicação de multa, regularidade da gestão da Câmara Municipal no 1º período, senhor Everaldo de Moraes Gomes, regularidade com ressalvas à Câmara Municipal no 2º período de senhor Simão Pedro Alves Melo, com aplicação de multa, comunicação ao Ministério Público Estadual. Esse é o relatório, senhor presidente. Solicito que Vossa Excelência coloque em discussão. Está em discussão o processo, com a palavra o advogado. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo conselheiro relator, excelentíssimo conselheiro Abelardo, nobre representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor prefeito e secretários municipais aqui presentes, serventuários dessa corte, senhoras e senhores, bom dia. Trata-se da prestação de contas do município de Piracuruca, exercício financeiro de 2014. Em relação às contas de governo, após o contraditório, apenas 2 ocorrências merecem melhores explicações. São elas a despesa com o pessoal do Poder Executivo e divergência no demonstrativo da dívida flutuante. Em relação à despesa de pessoal do Poder Executivo, nobre conselheiro, é importante destacar que essa corte, sensível à matéria, teve reiteradas decisões no sentido de julgar regulares as contas de governo quando o gestor adotar medidas de austeridade para conduzir o limite de despesa com o pessoal ao limite legal. No caso do município de Piracuruca, a própria DEFAM atestou, quando da análise do contraditório, que o município, o gestor municipal, ele adotou as medidas fixadas na decisão plenária dessa Corte de 889/2014. Assim, se excluirmos do computo da despesa com pessoal os gastos com programas federais da educação, como determinou essa Corte, o limite da despesa de pessoal ficará em torno de 51,38%. Em que pese da TVN o argumento trazido pelo nobre representante do Ministério Público, dizendo que não poderia ser aplicada ao caso em tela essa decisão, porque no exercício de 2015, supostamente o município teria descumprido esse limite. É importante destacar aqui que o regimento interno dessa Corte, no artigo 165, ele traz a responsabilidade do gestor no julgamento das contas relativa às posições orçamentárias contábil em 31 de dezembro. Então, nós estamos analisando, apreciando nessa Corte, a prestação de contas do exercício financeiro de 2014 e, em relação a esse exercício, foram adotadas as medidas de austeridade para a demissão de servidores, não houve contratação irregular de nenhum servidor e, excluído o gasto de pessoal dos programas da saúde, o limite de despesa fica de 51,38%. Quero destacar também que, ainda que não seja esse o vosso entendimento, cumpre relatar, nobre conselheiro Jailson, que, se desconsiderarmos esse argumento,
o limite ultrapassado é de apenas 0,38%, o que demonstra que o gestor não fez por circunstâncias alheias à vontade dele, porque a própria dinâmica da despesa pública demonstrou ao longo do exercício que não houve contratação irregular e o limite de 0,38 ultrapassado, se desconsiderarmos a decisão plenária, ficará de 54,038, demonstrando apenas 0,38 acima do limite legal. Essa circunstância demonstra que, aplicada a decisão dessa Corte, supera-se o limite de despesa com pessoal em 51,38. Se desconsiderada a decisão, que nós não sugerimos apenas por argumentação, o excesso é de 0,038, pelo princípio da razoabilidade. Essa Corte, diversas vezes, tem, sensível à matéria, julgado regulares a emitir parecer, ainda com as devidas ressalvas, as contas de governo. Em relação ao demonstrativo da dívida flutuante, foram acostados à defesa todos os elementos, comprovando que a divergência apontada ela não existe, razão pela qual se requer desde logo que esse demonstrativo seja julgado regular. Então, em relação às contas de governo, foram, em que pese o tamanho do município de Piracuruca, foram essas apenas as duas ocorrências suscitadas às contas de governo, razão pela qual se requer o julgamento e a emissão de parecer prévio, ainda que acompanhado com as devidas ressalvas, favorável à sua aprovação. Em relação às contas de gestão, cumpre destacar, conselheiro Jailson, que em nenhum momento em que pese tenha sido registrado no relatório da DEFAM ausência de processo licitatório no tópico, mas no bojo do relatório, conselheiro Abelardo, está inserido todos os processos licitatórios. Todos os processos licitatórios constam, foram analisados por essa Corte. Então, não há nenhuma ausência de processo licitatório. Isso está evidenciado tanto no relatório do contraditório, quanto também no parecer do Ministério Público, onde mostra todos os processos licitatórios cadastrados nos sistemas corporativos dessa casa. Então, não se trata de ausência de processo licitatório. Quero fazer aqui uma ressalva, nobre conselheiro Jailson, que após o contraditório, e aqui eu trago como preliminar de ausência de defesa, a DEFAM trouxe no relatório preliminar uma ocorrência e após a apresentação da defesa prévia, ela mudou os pedidos em relação a essa ocorrência. De modo que ela trouxe ausência de processo licitatório, nós apresentamos os processos licitatórios e em seguida ela disse que faltava contrato. Pode ser observado, pode ser observado que todos os processos licitatórios tidos como ausentes foram realizados na modalidade de registro de preço, conselheiro Jailson. E, após a formalização do registro de preço, o município firma a ata de registro de preço com os seus vencedores e a aquisição desses produtos, desses serviços, ele vem de acordo com a necessidade do município. Inclusive, conselheiro Jailson, o artigo 62 da Lei de Licitações é claro que o instrumento de contrato ele é obrigatório no caso de tomada de preço e concorrência e facultativo nos demais casos. E consultando a sistemática de compras dessa casa, o próprio Tribunal de Contas, após realizar licitações para registro de preço, conselheiro Jailson, para aquisição de bens e serviços comuns, após celebrar a ata de registro de preço, essa Corte não firma contrato. Ela apenas expede as autorizações de fornecimento e as notas de empenho conforme faculta o artigo 62. Ou seja, não faz sentido atribuir ao município uma ausência quando o tribunal faz a mesma prática, porque é mais eficaz, é mais eficiente. Eu não preciso contratar 10 se eu não vou precisar de 10. Eu preciso emitir a autorização de acordo com a necessidade. Então, a ausência de contrato que justificou a inserção aí de ausência de processo licitatório não merece prosperar, haja visto que os processos licitatórios eles existiram, foram analisados por essa Corte e não foram encontradas nenhuma irregularidade a respeito. E a ausência de contrato, embora essa
circunstância não tenha sido trazido no relatório preliminar, que não nos foi oportunizado contestar esse dado após o contraditório, não merece prosperar, porque a própria lei de licitações, no artigo 62, ela é clara: quando se tratar de licitação para registro de preço, o instrumento de contrato pode ser substituído por nota de empenho, autorização de fornecimento ou instrumento similar, e essa própria Corte de Contas se utiliza desse mecanismo para aquisição desses produtos, não havendo razão para julgar e regular as contas de gestão de todos, e esse é um problema comum a todas as contas de gestão, sob a alegativa de que a ausência desse contrato significa dizer ausência de procedimento licitatório. Em relação a despesas com pagamento de juros e INSS, eu quero destacar, conselheiro Jair, que essas eu estou me referindo porque foram falhas suscitadas em todas as prestações de contas, a todos os gestores. É importante destacar o seguinte: em nenhum momento o gestor, conselheiro Abelardo, ele deixou de registrar aquele juro. Ele empenhou a despesa, liquidou e informou na prestação de contas que se referia ao pagamento de juros do INSS. A única despesa que precedeu o pagamento das contribuições previdenciárias foram os salários dos servidores, porque a própria legislação, conselheiro Kennedy, é claro, salário, ante a sua natureza alimentar, precede toda e qualquer obrigação, inclusive a tributária. Então, não houve discricionariedade dos gestores aqui, conselheiro Jailson, no pagamento desses juros. Tanto é verdade que, tão logo havia suficiência financeira, os encargos sociais foram pagos. Inclusive, como destacar também que a situação dos gestores é muito difícil. A título de exemplo, nós temos aqui a saúde bucal do município, nós temos um déficit de repasse em torno de 69 mil mensal, onde, ao longo do exercício, além de haver o déficit, o governo federal, as competências de novembro e dezembro, conselheiro Jailson, só foram creditadas no município na data de 9 de janeiro de 2015 e 28 de janeiro de 2015. Ora, o gestor antecipou o pagamento dos servidores, não houve atraso de salário e o governo federal não faz sua parte. Então, quem deu causa ao atraso? Foi o gestor? Quem deu causa ao pagamento de juros? Foi o gestor? Foi não. Ele não pagou porque o governo federal não repassou o dinheiro do programa na data correta. E está aqui no portal do FNS os dias de repasse. A competência novembro de 2014 foram pagas, creditadas no município em 9 de janeiro de 2015, e a dezembro de 2014 foi pago somente em 28 de janeiro de 2015. Essa mesma sistemática diz respeito ao Fundeb. Pior ainda, conselheiro Jair, porque o Fundeb só foi repassado em abril de 2015, que é a complementação do Fundeb. Ora, nós temos aqui secretários que recebem remuneração de R$3.000. Não há na prestação de contas nenhuma evidência, conselheiro Kennedy, de desvio, não há na prestação de contas nenhuma evidência de dano ao erário. É justo, se mostra razoável imputar débito pelo pagamento de juros a esses servidores quando não se apropriaram, quando fizeram o registro da despesa na própria dinâmica orçamentária de prestação de contas. Eu penso que não é esse o entendimento dessa casa, porque, sensível à matéria e aos nobres conselheiros, reiteradas vezes tem aplicado o princípio do formalismo moderado, analisado a prestação de contas como um todo e observado os resultados. Nós temos o município de Piracuruca, que é ao contrário dos demais, conselheiro Jailson. Na própria saúde, nós temos uma maternidade municipal, que, mantida pelo município, atende toda a região. Não recebe dinheiro a mais por isso. Tem que ser canalizados os recursos do município para isso. Nós temos um hospital com alta resolutividade. Então, isso, por si só, é muito mais preponderante para o julgamento de uma prestação de contas do que o excesso de formalismo, a imputação de um débito a gestores que agiram de boa fé, que assim que dispuseram do recurso financeiro para tanto, efetuaram o pagamento do INSS. E em relação à retenção do INSS, quero destacar que no ano de 2014 o município de Piracuruca fez concurso público, já o fez também agora no ano de 2017. Nós buscamos cumprir o princípio da legalidade e a retenção de INSS nós o fizemos por
por força do artigo 120 da Instrução Normativa 971, que diz que, no caso de profissões regulamentadas, o contratante está dispensado de fazer a retenção. Então, em se tratando de médicos, de enfermeiros e demais profissões regulamentadas, o contratante ele está dispensado de fazer essa retenção por conta do que diz respeito à instrução normativa. É importante destacar que essa mesma instrução normativa é a que manda reter. Então, não há razão para dizer que ela não se aplica. É a mesma instrução normativa que no artigo 6º, inciso 21, manda o ente contratante reter as contribuições previdenciárias devidas aos prestadores de serviço, e no artigo 120 é claro que, em se tratando de profissões regulamentadas, essa retenção é dispensada. Em relação às contas da Secretaria Municipal de Educação, é a mesma sistemática, não há ausência de processos licitatórios, também na relação à Secretaria Municipal de Saúde não há ausência de processos licitatórios. Quero finalizar em relação às denúncias, conselheiro Jailson. A primeira já foi analisada por essa corte e julgou parcialmente procedentes apenas no sentido de inserir essa denúncia quando do julgamento da prestação de contas. A segunda denúncia diz respeito à contratação de servidores, conselheiro Abelardo. E é importante aqui destacar que os servidores denunciados se diz em relação à diferenciação entre trabalhadores, entre médicos. No município de Piracuruca, o cargo criado é o cargo de médico. E a lotação é de acordo com o interesse da administração, de acordo com a necessidade. Então, nós temos o médico do PSF e nós temos o médico das especialidades da média complexidade. As profissionais denunciadas que, supostamente na denúncia diz receber proventos diferenciados, é importante destacar, conselheiro Jailson, que elas exercem trabalho diferenciado. São médicas especialistas que não atuam na atenção básica e que são servidoras efetivas do município. O próprio relatório da denúncia, a unidade técnica, diz o seguinte: a denúncia recomendou ao gestor que fizesse concurso ou processo seletivo. E o gestor já o fez antes, porque são servidoras efetivas do município que ingressaram no quadro de servidores em momentos diferentes do gestor enquanto prefeito, de modo que não há como prosperar, porque sequer há qualquer pedido de equiparação salarial entre os demais médicos. Então, não cabe a essa corte, diante dessa ausência de paradigma, julgar como procedente uma denúncia meramente politiqueira. Tá certo? Então, é isso que nós requeremos desde logo, destacando que são servidoras efetivas do município, embora esposa do prefeito, mas é servidora efetiva do município, que ingressou no município, no quadro de servidores, em momento alheio à gestão do prefeito, de modo que o trabalho realizado atendeu às especialidades mantidas pelo município. Em face dessas razões aqui deduzidas, o que se requer, conselheiro Jailson, é que o nobre relator e demais conselheiros dessa casa, ao apreciar essas contas, ponderem o que está sendo analisado. Nós temos um gestor aqui que tem quase 16 anos de vida pública, jamais teve as suas contas julgadas irregulares, sempre foi destaque pelo trabalho feito na sua gestão. Nós temos secretários municipais aqui que dedicam boa parte da sua vida na atuação administrativa. Nós temos um município como Piracuruca com alta resolutividade na saúde, que dispõe de uma maternidade municipal mantida com recurso público, que realiza a maioria dos procedimentos que os outros municípios referenciam para Teresina. Então, o que se pede é que, se analisar essa prestação de contas, pondere o que está sendo analisado, afastando qualquer julgamento formalista, buscando o interesse público e, sobretudo, a boa-fé desses gestores, porque não consta nos autos nenhum indício de irregularidade, de desvio horário ou de má-fé. Por isso, requeiro desde logo o julgamento, a apreciação, a emissão de parecer prévio das contas de governo, recomendando a sua aprovação, ainda que acompanhado das devidas ressalvas, e também o julgamento de regularidade às contas de gestão da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Educação, do Fundeb, do Hospital e da Assistência Social, é o que desde logo se requer. Obrigado. Continua a discussão.
Senhor presidente, senhor conselheiro. Agradecer fazendo voto para que ele fique por aqui. Muito obrigado, cintilante presidente. Doutor Marconi. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutora Raíssa, senhora secretária mais presentes, essas contas exatamente são aquelas que, quando a gente olha o relatório, em princípio a gente não tem dúvida de que deva reprovar. Quando a gente olha inicialmente o relatório. Por quê? Porque o relatório inicial, assim, ausência de licitação, e cita aqui as várias contratações. Reforma de praça, limpeza pública, serviço de planejamento de projetos, você vai somar aqui os valores, passa de 1 milhão. Então, seria impossível aprovar. Pagamento de juros com o INSS em praticamente todos os fundos. Em princípio, disse a mesma coisa, né? Olha, a desorganização financeira é generalizada. Mas quando nós vamos verificar o processo atentamente, não é isso. Não é isso. Então, licitação, houve sim, está aqui comprovada a realização das tomadas de preços. Relativamente aos contratos, de fato, é um equívoco da DEFAN ao cobrar o contrato. É possível fazer o contrato? Sim. Se quiser fazer o contrato, não há proibição nenhuma. Mas o registro de preço é exatamente um processo mais simplificado que dispensa o contrato. E, de fato, pode ser celebrado com a simples, até na presença da nota de empenho, como diz o doutor que faz a defesa nesse momento. Portanto, não se trata de não realização de licitação, não se trata de não formalização dos contratos, pelo que essa falha eu tenho como inexistente, portanto, completamente sanada. A falha pessoal, relativamente à despesa com pessoal, houve sim o extrapolamento, 54,38%, mas observe que é um valor. O que extrapolou é um valor, um percentual mínimo, 0,38%. E a própria DEFAN, fazendo o cálculo, entende que foi sanada a falha se nós excluirmos programas com saúde. Os programas vinculados à saúde, né, que atingiria o percentual de 48,92%. Portanto, eu considero também esclarecido nesse ponto. Restam os atrasos nos pagamentos do INSS. Eu vou citar aqui, doutor Kennedy, como precedente meu, mas qualquer processo meu pode pegar aí e verificar, mas eu vou citar um de ontem, Conceição do Canindé, em que eu disse o seguinte. Eu estava tentando escrever aqui a mesma coisa. Como foi ontem, eu me lembro. Com relação ao pagamento do atraso do INSS, esse se deu por questões alusivas à queda de receita, e não é preciso muito esforço argumentativo para demonstrar a situação que está, não só o Estado, as prefeituras todas, incluindo a própria capital, e incluindo o país, incluindo os diversos estados, né, por conta da situação financeira, em que o gestor... E tivemos aqui o testemunho do conselheiro Kleber, inclusive, que foi prefeito. Disse, chega algum momento em que a gente vai ter que escolher o que pagar. Não tem dinheiro para eu pagar tudo. Se eu estou diante de um gestor que, de forma generalizada, deixou de efetuar os pagamentos, os diversos pagamentos, servidores, fornecedores, e está uma inadimplência sistematizada, é uma situação. A outra situação é como essa. Eu tenho um atraso em quê? No INSS, e depois, posteriormente, pagos com juros. E aqui a sugestão é de imputação dos juros. Ora, mas eu imputaria, até concordaria com a imputação desse débito aos gestores dos fundos, se houvesse a comprovação de que eles se houveram e sendo redundante no verbo, se eles tivessem sido... tivessem promovido esse atraso de forma propositada ou de forma até se houvesse um desleixo, que não é o caso. Não é o caso. Os atrasos são exatamente do INSS, que posteriormente pagos, tão logo existissem os recursos. De modo, senhor presidente, que eu, com muita
segurança do que estou fazendo, e como digo, invocando outros precedentes meus, mas o de ontem, de Conceição do Canindé, eu voto da seguinte forma. Só esclarecendo que o prefeito não é ordenador de despesas, aqui no caso, o ordenador de despesa das contas de gestão é o senhor Manuel Francisco da Silva. Então, as contas de governo, eu voto pela aprovação com ressalvas, sob a responsabilidade do senhor Raimundo Alves Filhos. Conta de gestão, regularidade com ressalvas, multa de 500 unidades para o senhor Manuel Francisco da Silva. Pelos motivos já expostos por mim, não acolho a imputação dos débitos. Fundeb, regularidade com ressalvas, multa de 200 unidades à senhora Raiane Fernandes Lemos. Também a imputação de débito deixo de acolher pelos mesmos motivos. Secretaria Municipal de Educação, regularidade com ressalvas, multa de 200 unidades. Fundo Municipal de Saúde, regularidade com ressalvas, multa de 200 unidades, também deixando de imputar o débito relativamente ao atraso no INSS, pelos motivos já expostos. Hospital, regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa, cargo da senhora Dirce Maria Ramos Escórcio Melo. Embora tenha algumas falhas no hospital, eu também, seguindo precedentes, eu sempre tenho uma compreensão maior com os gestores das unidades de saúde e militares, porque, como eu sempre digo, eles não são gestores, não são administradores. Eles são profissionais da saúde e da segurança, respectivamente, que, de repente, vão lá para a gestão dos recursos, se transformam, além desses profissionais, acumulam, inclusive, essas atividades com a de gestores. Assistência social, regularidade com ressalvas, com a multa de 200 unidades. Câmara Municipal, regularidade com ressalvas sob a responsabilidade do senhor Simão Pedro Alves de Melo, nos 2 períodos, e sem aplicação de multa, e regularidade plena na gestão do senhor Everaldo de Moraes Gomes. É como eu voto, senhor presidente. Conselheiro Abelardo. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Jair, eu já acompanho o voto de Vossa Excelência, também porque é uma opinião que eu explicito muito aqui. Eu tenho muita preocupação com a forma como o controle externo ainda faz análise de conta, levando muito pouco em consideração a análise das políticas públicas. Eu entendo que os papéis dos tribunais, o papel do sistema de controle externo tem que cada vez mudar, e mudar para avaliar efetivamente o acompanhamento das políticas públicas, com aplicação concomitante, e aí sim apontando eventual desperdício ao erário público. Me chama muita atenção aqui, conselheiro Abelardo, uma defesa, Vossa Excelência não estava presente, de um gestor que fora apurado na sua gestão um gasto de 13,5% com a saúde. E ele aqui veio e confessou que não tinha o que contestar, não, só aplicou mesmo 13,5%. Mas chamava o tribunal para 2 reflexões. Os recursos que estavam na conta do fundo no dia 31 de dezembro, que somado aos 13,5% passava o limite de 15%, e fazia uma comparação com os municípios da região dele, efetivamente como funcionam as políticas de saúde dos 2. E, por fim, fazia uma colocação, que se o objetivo dele não fosse resultado qualitativo na área da saúde, poderia ter gasto. Encher o índice, bastava ele comprar aqueles recursos que estavam no dia 31, todo de remédio, sem qualquer necessidade, o índice teria passado. Então, eu não posso deixar de fazer um registro dessa natureza para respaldar na totalidade o voto do conselheiro Jailson. Qual é a essência do Tribunal de Contas? É atestar prejuízo ou dano ao erário ou não? Ou é no excesso de forma, ou buscando apenas forma, sem valorizar o conteúdo, igualar quem não tem um perfil de desvio de conduta, de improbidade, igual aos que efetivamente danaram, causaram um dano, melhor dizendo, ao erário. Eu não tenho a menor dúvida que essa linha de raciocínio é que deve realmente, ao longo do tempo, prevalecer do âmbito do controle externo. Concomitância, proatividade e, com certeza, acompanhamento com cobrança das políticas públicas. Eu voto na totalidade com o voto do conselheiro Jailson, está, assim, aprovado por unanimidade. Dando sequência à pauta. Obrigado. Vou relatar os processos que estão sob responsabilidade.
Processo 19.962/17. Representação, ausência de peças que compõem a prestação de conta relativa ao exercício 2017 da Câmara Municipal de Novo Oriente. Trata-se de representação formulada pelo MPC, acumulada com pedido cautelar na audita altera pares, peticionando imediato bloqueio das contas bancárias das Câmaras Municipais do Oriente em virtude de pendência das prestações de contas relativas ao exercício 2017. A presidência do TCE, do Tribunal, tomou conhecimento para posterior cumprimento da decisão plenária. Nesse intervalo, através de informação, a DEFAN noticia que a Câmara tornou-se adimplente. Após conhecimento da informação, o DEFAN, Ministério Público, Contas e seu parecer, opina pela aplicação de multa e apensamento desses autos, processo, representação do processo de prestação de contas do exercício 2017. É o relatório. Está em discussão e votação, e o voto acompanhando parcialmente o parecer do Ministério Público pela procedência da presente interpretação, sem aplicação de multa e pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de conta do exercício. Conselheiro Jailson, por voto. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Abelardo. Concordo também. Representação contra a Câmara de São José do Peixe. Representação, o pedido cautelar, peticionado do Ministério, peticionando o imediato bloqueio das contas bancárias da Câmara de São José do Peixe, MPC. O pedido do PC foi acolhido pelo plenário. Assim decidiu receber com fundamento o artigo 104, a representação formulada em face do senhor Manuel Mendes, presidente da Câmara de São José do Peixe, conceder medida cautelar determinando o imediato bloqueio das contas da Câmara, notificar o presidente da Câmara, quem se constatando o saneamento do fato sejador, seja procedido o imediato desbloqueio e, ao final, o retorno dos autos ao Ministério Público. O relatório está em discussão, ninguém para discutir, voto pela procedência, concordando com o parecer do Ministério Público, sem aplicação de multa e pelo seu apensamento ao processo de prestação de contas. Conselheiro Jailson, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Abelardo. Voto também com o relator. Denúncia acerca de irregularidade da Estação Municipal de Prata. Trata-se de denúncia apresentada por Manuel Ronaldo Andrade Silva, via ouvidoria, relatando possível irregularidade do atual gestor do município em apreço, quando da exonação da controladora do município, Francisca das Chagas Lopes, para o cargo de controlador-geral, para a nomeação do novo controlador-geral, o senhor Francisco Alves da Silva. Em observância aos princípios do contraditório da defesa, o atual gestor, o senhor Igor Barbosa Lima, foi devidamente citado. Os autos foram encaminhados à DEFAN para análise da denúncia. Ato contínuo, os autos encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pugnando pela procedência da denúncia, tendo em vista a ausência do processo administrativo dos autos da denúncia para a exoneração da controladora e pelo apensamento do mesmo processo de prestação de contas de 2017. Em síntese, é o relatório. Está em discussão, está em votação. Diante do exposto, voto concordando com o parecer do Ministério Público e com a manifestação da DEFAN pela procedência da presente denúncia e pelo seu apensamento à prestação de contas do município. Conselheiro Jailson, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Abelardo. Também concordo com o relator. Conselheiro Valtânia não se encontra presente, inclusive o advogado está aqui. Eu vou, neste caso, sugerir que a prestação de contas seja inserida na prestação de contas da pauta da próxima semana. Haja vista que a conselheira, por um motivo superior, foi acompanhar o velório de uma pessoa conhecida, não se encontra aqui no tribunal. Então fica para a próxima. Ou se Vossa Excelência quiser aguardar até o final da sequência, ela chega, fica com Vossa Excelência. Também não quero aqui impedir Vossa Excelência de... O meu medo é ela chegar e não estar aqui. Então, nesse contexto, fica. Você prefere, então, que fique para a próxima? Prefiro, né? Pronto, fica para a próxima. Aí vai ser publicado, no caso, né? Publicado assim. Aí vai para a próxima. Eu já tomo conhecimento aqui. Você já tomou conhecimento. Aí vai ser, então, na próxima terça. É dia 22. Dia 22, porque né? 15 é feriado. Dia 22. Mas Vossa Excelência, para uma questão... Já fica dispensada a publicação, que já tomou conhecimento aqui. Manifestar aqui formalmente, Vossa Excelência. Vai publicar, já. Eu acho que é uma... Bom. Mas que realmente, Vossa Excelência, a sugestão de Vossa Excelência é aquela velha massa, porque a bunda não prejudica. Não é? Então fica para o dia 22. Dia 22. Certo, tá, mas ok. ainda assim, Vossa Excelência mesmo notificada por providência Certo. correta do conselheiro Jailson, mas aquela velha massa. Nunca é bom. Certo. Ok, obrigado, viu? Bom dia. Doutor Jailson, tem algum processo? Não. Adelado, só conclua.
cintilante. Sessão. Muito bem. Obrigado. E dizer que o doutor Jailson pôde atestar hoje que a segunda Câmara, suas sessões céleres, e deixando a desejar a primeira Câmara. Tem se espelhado nela. Eu só quero lembrar para o presidente que hoje eu estou aqui. Não vale, Modéstia à parte, como é que... Não vale. Nada mais havendo. Está declarada encerrada a sessão.